Olá, bom dia a todos e a todas. Eu sou Igor Sacramento, pesquisador em saúde pública pela Fiocruz, e estou com vocês aqui numa colaboração com o Centro Chamado da Cidade para falar sobre saúde. Hoje nós teremos como convidado o Laro Homres, que é jornalista e publicitário com ampla experiência em roteiro, edição de texto, produção e pesquisa para televisão. Recentemente concluiu seu doutorado em comunicação social na PUC-Rio, realizou a sua graduação em Santa Catarina, na faculdade em Santa Catarina, e mestrado em jornalismo pela Universidade Federal de Santa Catarina. E atualmente ele vem trabalhando como colaborador de telenovelas da TV Globo. Já trabalhou também como roteirista no programa Encontro com Fátima Bernardes e como pesquisador de conteúdo no programa Caldeirão do Hulk. O nosso tema hoje a gente vai tratar especificamente do impacto que a pandemia de Covid-19 teve no processo na produção em TV, né? E particularmente na ficção televisiva. O Lalo estava como parte na equipe de roteiristas da que seria nova novela das 18 horas, que infelizmente até agora não foi ao ar. Então a gente vai falar um pouco desse impacto, as mudanças na telenovela, na produção de telenovelas, ficção televisiva no Brasil durante a pandemia, os novos protocolos, e conhecer também um pouco a pesquisa do Lalo, que no doutorado desenvolveu uma pesquisa sobre a representação de pessoas trans na telenovela. Então a gente vai conversar um pouco desses dois âmbitos aí, tá? A gente tem o mesmo esquema, como a gente faz sempre. Vocês podem fazer perguntas por aqui e assim que possível eu repasso as perguntas para ele, tá bom? Vou convidá-lo. Oi, Lalo, tudo Dia, bem? tudo Bom bem? dia, tudo Como bem? está aqui? Tranquilo. Tranquilo. Bom, para nós aqui, para mim particularmente, é um prazer contar com você, para a gente poder conversar sobre, enfim, o tema é amplo, né? Uhum. Sobre o impacto que a pandemia da Covid-19 teve na produção televisiva atualmente, na ficção particularmente. Mas antes eu queria que você falasse um pouco da sua trajetória. Eu falei muito brevemente, mas tem coisas que não cabem no Lattes, né? É, no currículo e tal. Eu falei assim muito brevemente, Aham. sintetizando o seu percurso, tanto como pesquisador, quanto como profissional no campo da comunicação. Mas queria que você falasse um pouquinho sobre a sua trajetória, sobre a sua pesquisa também. Então, na verdade, Igor, eu sou de Florianópolis, então eu sempre trabalhei em televisão, desde os 17 anos. Então, eu tô com uns 12 anos já, vai fazer 13 anos que eu trabalho com televisão já. E minha trajetória começou lá em Florianópolis, e aí eu acabei, mas sempre tive muita vontade de vir para o Rio de Janeiro, porque eu sabia que a minha vontade na vida era fazer novela, né? Então eu acabei passando pelo jornalismo, que me aproximou muito da televisão, acho que como muita gente. E até que eu tivesse a oportunidade de sair de Florianópolis para vir para o Rio e tentar esse movimento. E, na verdade, passei pela Editoria Rio, passei pelo programa da Fátima Bernardes, pelo Caldeirão do Hulk, até vir para a novela. E a novela, ela surgiu num momento muito envolvido com a minha pesquisa do doutorado mesmo. Porque a minha pesquisa de doutorado, ela na PUC-Rio, ela aborda a construção de personagens em telenovelas. Então foi onde eu consegui ter acesso às pessoas que trabalhavam com novela e que eu pude juntar essas duas vontades, essa pesquisa em comunicação, de jornalismo e também falar sobre telenovela, né?
E aí, na verdade, lá em Florianópolis eu já tinha feito faculdade de jornalismo, em publicidade e propaganda, fiz uma especialização MBA em gestão empresarial, fiz mestrado, e aí, quando eu vim para o Rio para trabalhar na Globo, eu já tentei o processo seletivo do doutorado, acabei entrando, fazendo sempre fiz as duas coisas juntos, Igor. Sempre trabalhei e estudei. Até agora não parei ainda um tempo para, tipo, ou só trabalhar ou só Eu estudar. Eu só isso. sempre fiz essas duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu já estou acostumado com essa correria intensa, assim, de quem está fazendo uma pesquisa acadêmica, também com a rotina da televisão. É. Acho que era isso, né? A minha vida muito está baseada nesse movimento de estar produzindo até agora, né? Então, E queria saber como é que para você, eu acho que, e particularmente, acho que, não sei se um doutorado impactou muito a pandemia, mas certamente na vida como roteirista e tal, com uma novela prestes começar o processo, já estava sendo produzida, né? E aí, como é que foi para você, né, o impacto dessa pandemia nesses projetos, como no projeto da escritura da, da, da novela? então, Igor, a novela tava para estrear, já tinha chamada, tudo. Já tinha capítulos gravados, né? Já Pelo, tinha pelo, gravados é. e já tava para estrear em 2 semanas, assim, já tava tendo chamada e veio essa questão da pandemia. Só que a pandemia é tão impactante que logo a gente, assim, tu não tem nem como questionar nada, porque logo entende-se a gravidade dessa pandemia e que não haveria possibilidade nenhuma de continuar a se gravar alguma coisa colocando em risco as pessoas, sendo que ninguém até agora conhece direito, entende direito o que está acontecendo. Então a gente é uma pena assim que a gente não conseguiu estrear, mas a gente continuou escrevendo. Então também assim, para a gente meio que está envolvido com a novela, ela continuou no mesmo fluxo. Assim, a gente continuou adiantando alguns capítulos, fazendo revisões e agora deve estar voltando a gravar, então a gente está adaptando agora para o protocolo Covid, como as outras novelas que já voltaram a gravar estão fazendo, né? Amor de Mãe, Sabe-se Quem Puder, então a gente está tentando também colocar isso para colocar esse protocolo de um jeito melhor para poder voltar às gravações assim que for possível, né? Eu tenho, em relação a isso, tenho duas perguntas para você, que são correlatas, né? A Uhum. primeira é o que é esse protocolo Covid, como é que ele tá sendo imaginado assim para uma produção de telenovela, que as da Globo são sempre uma superprodução, né? Estão envolvendo muitos profissionais, etc. Diferente, por exemplo, de um programa de TV, até mesmo de auditório, que pode ter sua equipe reduzida, né, de alguma forma, na telenovela isso é mais difícil, né? Pode me corrigir se eu estiver errado, mas é a minha sensação, especialmente na magnitude que as produções, uma produção de época, por exemplo, colocam, né? É, e aí eu tenho duas perguntas. Como é que é esse protocolo Covid? De que maneira está sendo organizado essas novelas? Se você tem informações sobre isso? E aí, focando especialmente na sua trajetória, como tem impactado na sua escritura criativa, né? Na própria criação da novela, o que que isso também tem impactado, limitado, possibilitado coisas ou não? Enfim, queria que você falasse um pouquinho disso. Então, Igor, o protocolo Covid, na verdade, eu não sou muito envolvido com essa parte porque a novela não é minha. Eu sou colaborador, tem a Teresa e o Ale, que são os titulares, eles que estão envolvidos com o processo de direção, tudo isso para organizar o, esse protocolo. Mas pelo que se sabe, pelo que a gente está lendo por aí de modo amplo, o protocolo Covid ele é aquele que os atores vão ficar mais isolados, não pode ter toque, não pode ter tanta figuração. Enfim, eu acho que é colocar o menos em risco possível o, não só o elenco, mas toda a equipe que está ali trabalhando junto. Então, assim,
tudo que é possível fazer para se gravar, evitando risco de contato e de contaminação, vai ser feito. Então eu acabei lendo que em Amor de Mãe eles colocaram tipo uma película de plástico. Uhum. Então a gravação de Nós Temos o Imperador ainda não começou, então de fato a gente não sabe muito bem como que vai ser a direção dessas cenas, né? Porque isso é muito um processo de direção, não é nem de autoria. Porque a direção tem que adaptar as cenas para Para esse ser protocolo. executada, né? Exatamente. Então os diretores sim, estão muito mais envolvidos com essa questão. O que a gente tem feito nos capítulos e principalmente é reduzir o número de figurantes, porque o elenco não dá para reduzir, né? O elenco tem aquela história para ser contada, então não dá para tirar ninguém, enfim, todo mundo tem uma importância ali desde o começo. Então é mais tirar as ações, sabe? Por exemplo, as movimentações, a gente tem que cuidar muito isso ao escrever, de colocar em lugares em que estejam realmente poucas pessoas, e que essa história possa continuar sendo contada, né? É isso. E qual que era a outra pergunta o que impactou? Na verdade, não impactou, Igor. A história, ela continua a mesma. A gente está Uhum. cuidando esses pontos, assim, de não viajar num macro, de, tipo, colocar um grande evento e tentar pensar de um jeito mais... De um jeito menos com um jeito protocolo Covid, com menos aglomeração, como se desse para contar essa história de um jeito seguro. Tipo isso. Então a gente está a gente está adaptando mais os lugares, as situações para enxugar o risco de contágio, mantendo a história. Então, assim, Uhum. o processo criativo ele não interfere no conteúdo, assim, efetivamente, porque a ação ela vai acontecer de qualquer jeito. Eu acho que o que interfere ali mesmo são mais os locais em que que esses acontecimentos vão, vão acontecer, assim, sabe? Do que É, propriamente do que propriamente a história. A história ela vai continuar tendo, eu digo, o desfecho da cena, ela vai acontecer de qualquer forma, entendeu? entendi. Pelo que você está me falando, a minha sensação, pode me corrigir, fica à vontade, é que talvez o impacto maior seja na forma de alguns acontecimentos, porque uma das características muito comuns da telenovela brasileira é a presença de externas, de ações, etc., que diferencia de outras novelas, tradições de novela, como a mexicana, a colombiana, que são novelas mais centradas no, em estúdio, nos cenários de estúdio, etc. Essa é uma das mudanças, por exemplo, menos externas, né, que envolve mais figuração, cenas de batalha, luta, etc. Ou, enfim, estou aqui conjecturando. Aham. São essas algumas das mudanças que você imagina? Eu acho que sim, Igor. Eu acho que vai ter que ser, porque não sei até quando vai ser. A novela já tem muita coisa gravada, então a novela ela já tem muitas cenas normais, assim. Mas eu acho que um período vai ter que ser como está sendo feita as outras novelas, assim. Vai ser seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Uhum. Não tem outro jeito. Então não é uma questão de querer, é quase uma lei, assim. A gente Sim, vai ser obrigado a seguir esse protocolo, porque para manter a segurança das pessoas, porque ninguém quer trabalhar correndo risco, né? Não faz nem sentido isso também. Então eu acho que vai mudar eu acho que eu não sei eu não sei se as pessoas sentem isso, não sei como que vai ser. Eu também estou curioso é. para ver as Eu novelas tô, é, para eu tô louco para ver Amor de Mãe, tô louco para ver Salve-se Quem Puder, para a gente poder entender essa fotografia, né? Como que eles fizeram, enfim, também é uma, também é uma curiosidade minha, entender como que vai ser o processo de produção e essa imagem no ar, né? Então, eu acho que é isso, assim. Mas a é. novela, ela tem uma história muito bonita, assim. Tem uma história, é a história do Brasil, né? Uhum. Então, eu acho que essa história ser contada já é
já vai ser um grande acontecimento para as pessoas, assim, de questão de informação mesmo, eu digo, sabe? Sem dúvida. Uma coisa que eu fiquei pensando aqui, eu falei para você que não ia pedir spoiler, né? Mas eu vou tentar não pedir, embora seja noveleiro de carteirinha. Mas uma das coisas que eu fiquei pensando quando você estava falando, era que a produção de telenovela, ela parou por conta da própria Covid, né? E começou a ter um conjunto grande de reprises. E aí eu queria que você falasse um pouquinho disso, o que que isso, né, que aí dentro de uma cultura contemporânea, de nostalgia, de etc. E muitas pessoas gostaram muito, as audiências das novelas que foram reprisadas foram boas audiências, né, o que demonstra assim, um apreço pelos produtos do passado, uma questão da memória, etc. Inicialmente, em relação no tempo, nos tempos do imperador, tinha uma questão assim, era quase positiva, entre aspas, né? Porque ela tinha uma relação com o Novo Mundo, vamos reprisar Novo Mundo, né? Que de certa maneira, né, nos tempos é uma sequência, né? Até alguns personagens se mantêm, né, de um em outra. Então é uma sequência, então isso pode ser. Só que, enfim, a pandemia se apresentou de maneira muito mais radical do que era antes. Como é que você tem visto aí, não só como roteirista, mas também como pesquisador no campo da comunicação, essa questão da nostalgia e do consumo do passado, particularmente de produtos ficcionais passados, que é um frisson, né? Se a gente pensar no canal Viva, o vale a Pena Ver de Novo, que é sucesso há pelo menos 3 décadas, ou acho que até mais, acho que umas 4 décadas, que já tem Vale a Pena Ver de Novo, enfim. Queria que você falasse um pouco sobre esse consumo do passado, e como ele foi acirrado pela pandemia, né? Então, eu acho que são duas coisas, assim. A primeira, eu acho que as pessoas gostam de novela. Isso ficou bem claro na pandemia com as altas audiências, com os altos índices de audiência, mesmo sendo novelas reprisadas, assim. Eu adoro, né? Eu, por exemplo, não tinha visto Totalmente Demais da Rosane Svachman, eu amei, assim, achei uma novela incrível. Então, eu também entrei nesse fluxo de telespectador, de conseguir ver, assim. Outro dia eu estava vendo no Viva Sassaricando, então eu acho que a gente aprende com essas novelas, com esse jeito de fazer. A gente também entende as tecnologias que foram surgindo, como colocar isso o que que mudou na linguagem. A gente está vendo agora Por Amor não, Laços de Família. A gente vê o comportamento social das pessoas mudaram, as coisas, o jeito de viver mudou. Tem coisas que não são mais aceitas, linguagens, o modo de falar. Ontem eu estava vendo, anteontem eu estava vendo Lady Night com o Luciano Huck e a Tata Werneck, eles estavam falando sobre isso, como que o H hoje em dia não seria aceito também naquela Uhum, linguagem de uma mulher seminua uhum, batendo nos homens, tipo assim, aquilo ali também não existe uhum. mais. Então eu acho que também o legal de visitar o passado é também ver esses comportamentos que hoje em dia que a gente já não pode mais fazer assim. O jeito de contar mudou, o jeito da gente se relacionar mudou. Então, talvez até um pouco mais conservador assim também. Então, eu acho que o que é legal da novela é a gente ter acesso aos comportamentos sociais do passado mesmo, a gente poder entender como que as pessoas se relacionavam, né, em determinadas épocas assim. E tu falou do spoiler da novela, na verdade, nos Tempos do Imperador, ela é uma novela que ela conta a história de Dom Pedro II. A ideia era a gente, que até foi na hora que falou, vai reprisar Novo Mundo, a gente achou legal, porque assim, vai Uhum, continuar a uhum. novela, vai ser bom, e no final não deu, por causa que a pandemia continuou, enfim, não deu pra gente seguir. Mas é uma continuação de Novo Mundo. Novo Mundo é o reinado de Dom Pedro I, chegando à família de Portugal, enfim, tem aquela relação ali com personagens fictícios. E nos Tempos do Imperador tem a mesma lógica. Os personagens fictícios estão integrados na família real ali. Na família imperial, não se fala família real. E
E aí, ele conta um período do Brasil muito importante, que é o período da modernização. Então, principalmente para os negros, assim, quando a abolição só aconteceu em 1888, mas ali já mostra as pessoas que eram alforriadas, que estavam conseguindo a sua liberdade, elas começaram a se integrar na sociedade, ganhar salários, estudar. Então, tem a questão as mulheres também começam a estudar do jeito possível. Então, eu acho que a novela ela traz esse comportamento social que também começou a mudar naquela época, sabe, Igor? Da modernização do Brasil mesmo. O Dom Pedro, ele era um cara que ele sempre foi criado por preceptores, por professores, e ele, com 5 anos, os pais morrem e ele fica esperando para reinar só estudando, assim. Então, ele é uma figura muito importante para o Brasil. E eu acho que poucas pessoas conhecem esse cara, sabe? Digo assim, as pessoas lembram muito mais de Dom Pedro I do que de Dom Pedro II. Dom Pedro Uhum. II, ele era uma figura muito importante. Ele foi imperador do Brasil durante, sei lá, vamos dizer, 50 anos. Então a gente tem que ele ficou ali desde que ele ficou órfão até ele ir embora. Então tem essa história do Brasil que é muito importante de ser contada, sabe? E tem um conflito amoroso ali também com a Condessa de Barral, que também é uma personagem incrível, que eu amo, assim, e que conta como que a família reagiu com esse amor, né? Como que foi esse amor que foi bem diferente da Domitila de Novo Mundo. Então, conta essa história do Brasil que eu acho que muita gente não conhece, porque eu acho que a Domitila é uma figura muito emblemática também, os personagens Uhum. são muito emblemáticos, e agora a gente vem revelando um pouco quem são essas pessoas que fizeram parte do Brasil durante tanto tempo e que tiveram uma importância tão grande para o Brasil no século XIX e que as pessoas não conhecem, assim. Eu mesmo não conhecia, assim, tanto. Fui ler para pesquisa da novela e acabei me apaixonando, assim. Eu acho que as pessoas vão gostar também. Por exemplo, algumas personagens, né, enfim, como a Condessa de Barral, ela é pouco se Sim, conhece, né, na história do Brasil sobre ela, que, enfim, para alguns historiadores, a grande paixão, né, do Dom Pedro II, etc. Tal. Há controvérsias, como na história, etc., mas colocado dessa maneira. Mas é curioso porque, em relação a ela, eu acho que por várias questões, ela não tinha a mítica, né, em torno, como esteve com Domitila, né, enfim, dessa a rivalidade, etc. E tal. Ocupa um outro lugar. Mas interessante isso que você falou. Mas um outro ponto que eu gostaria de perguntar para você, que aí tem a ver com sua pesquisa do doutorado, que foi uma volta ao passado também, de certa maneira. Fazer análise de personagens, né, trans, particularmente, em telenovelas de um passado recente, mas de um passado. Queria que você falasse um pouco, né, antes da gente especificar um pouquinho isso, falasse um pouco como é que foi para você lidar hoje, né, com essas representações, com esses processos de produção aí do desse passado recente das pessoas trans, como elas são presentes na telenovela, enfim, falar um pouquinho do seu trabalho de doutorado. então, Igor, na verdade, o trabalho do doutorado, esse assunto da temática trans, ele surgiu da minha dúvida mesmo, porque eu acho que eu estava trabalhando no programa da Fátima Bernardes, eu já tinha visto a Garota Dinamarquesa e eu achei, assim, aquela questão do comportamento, da certeza que as pessoas trans têm de quem elas são, a gente fica pensando assim, eu não sei se eu tenho essa certeza, assim, absoluta de tudo. E os trans, eles carregam muito esse autodiagnóstico, né? E eu achava isso o máximo, assim, de como a pessoa ela é capaz de ter certeza sobre a sua identidade, Uhum. porque a gente transita tanto, né?
E eu particularmente, e aí foi por questão de informação mesmo. Eu começava, queria entender o que que era, o que significava transgênero, o que significava transexual, porque eu acho que era mal explicado isso, a gente não conseguia explicar direito na televisão, enfim, eu achava confuso, assim, pelo menos para mim. E aí eu achei um objeto forte, eu acho que as pessoas viram, assistiram A Força do Querer na época e estavam muito essa discussão assim de mas ela é um homem trans, mas ela gosta de homem, ele é um homem trans gay, Uhum. estava numa coisa assim. Só que esses termos não se falavam exatamente assim, falava era trans, né? Então ele se limitava a trans. E aí eu fui fazer essa pesquisa na PUC com o José Carlos Rodrigues, que é um grande antropólogo, que ele é incrível. E, e aí, desde o começo, a minha ideia era visitar o passado, mesmo falando com os profissionais da Globo, porque eu não tenho condição de entrar muito na temática trans, porque eu não tenho vivência, que eu posso fazer uma revisão bibliográfica mesmo, que foi o que eu fiz na tese. Mas o que eu acho que o que eu trago de novo nessa novela, que também tem outros estudos sobre televisão, é mostrar esse processo de produção mesmo, assim, de mostrar como foram construídos esses personagens a partir da ótica de quem fez, porque ter acesso às pessoas é difícil. Foi difícil para mim dentro da Globo, imagina para as pessoas que são de fora. Então, então eu acho que o que é legal, o que foi legal nessa pesquisa foi justamente aquilo que tu falou, foi uma coisa de nostalgia, assim. Eu tinha 10 anos quando existiu a Ramona, e aí eu penso assim, a linguagem mudou. A Ramona ela era tratada de um outro jeito, bem diferente do Ivan, que aconteceu 16 anos depois. Uhum. Uhum. As preocupações eram outras. Antigamente, as novelas elas eram puro entretenimento, elas não tinham missão social. Eu acho que isso é uma coisa que começa a surgir ali no final dos anos 90, assim, e tirando, eu acho que, claro, eu acho que tinha, mas eu acho que não tinha essa preocupação hoje, porque a gente tem hoje em dia com a internet, a gente tem um feedback muito instantâneo. Então, assim, antigamente as pessoas assistiam aquilo e também, ok, vai reclamar para quem? Não tinha nem para quem falar aquilo. Então, eu acho que a preocupação social da novela, ela se ampliou, principalmente o jeito de falar algumas coisas, por causa da recepção mesmo, de como desse diálogo existente entre o público e a emissora que está cada vez maior. E aí, foi uma experiência incrível, né, Igor? Falar com a Glória, com o Silvio de Abreu, falar com a Cláudia Raia, que é uma atriz muito consagrada da nossa dramaturgia. Eu falei com o Jorge Fernando, que estava vivo ainda, que também é um cara que fez diversas novelas na Globo. Então, acho que foi uma experiência muito rica e aí eu consigo o, transmitir essa informação para outras pessoas que não têm acesso. Então, eu acho que a grande sacada... Hoje o livro ficou pronto, está impresso. Que bom. O Rolim mandou até a foto do livro. Se for classudo, tô louco para receber. E aí... então, eu acho que o livro revela esses bastidores, assim, de como a gente faziam as novelas antes e como a gente fazia hoje, quais foram os erros, quais foram os acertos e também levar para as pessoas a informação sobre a realidade trans, né, Igor? Uhum. Revisando isso, assim, tudo que aconteceu. Por exemplo, a questão da transgeneridade, ela só mudou no CID, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde em 2018. Então, assim, até então era tratado como uma doença mental, entendeu? Então, assim, as coisas ainda estão em transição. Eu acho que esse é um tema mutável, assim, todo dia há novas formas de falar sobre gênero, de se identificar. Então, é um processo muito muito em movimento, assim. E eu acho que não vai parar por aí. Acho que a tendência mesmo é a gente começar a, a, a se descobrir outras formas de viver no mundo. Mas é um registro histórico, né? Então acho que essa Sim. tese ela vem num ponto que é
quase o começo das definições sobre isso, o que é isso. Então, eu acho que ela responde essa pergunta, assim. Queria que você falasse um pouquinho mais para quem, né, que eu tive a sorte de conhecer seu trabalho, mas para quais são os personagens que você está analisando, quais são as novelas que você analisou, né? Você falou um pouco da Ramona, né? Força do Querer agora está sendo reprisada, né, também. Queria que você falasse um pouquinho das personagens que você analisou e o que que você, que como você, enfim, foi orientado por um antropólogo, né, tem uma dimensão de que tipos de estranhamento que você teve com o modo de construção dessas personagens, observando esse passado recente. Então, que as duas coisas, e até mesmo se os seus entrevistados hoje têm, hoje, né, pelo menos no momento em que você os entrevistou, eles também, se fariam diferente, se, né, eu faria a mesma coisa, enfim, queria que você falasse um pouquinho disso, né? Como que foi o olhar deles também ao pensar, refletir sobre o trabalho de um outro tempo, né? Se eles também reviram isso. Então, falar um pouco das tramas que você analisou e das personagens e dessa relação sua e dos seus entrevistados com esse passado recente. Então, na verdade, como eu comecei a tese em 2018, 2017, 2017, 2018. Eu precisei limitar o meu objeto até a força do querer, porque a minha metodologia era entrevista em profundidade, então eu precisava escutar presencialmente os autores, os diretores, os atores e os pesquisadores da novela. Então, assim, são 16 entrevistados, era um encontro presencial, então eu precisava depois decupar tudo isso, então tinha um trabalho empírico muito denso. E aí, enquanto eu estava fazendo a tese, surgiu a Nani Pipo, que fez o Marcos Paulo em O Sétimo Guardião, e depois teve a Glamour Garcia, que fez a Britney em A Dona do Pedaço. E aí o que aconteceu foi que eu coloquei essas personagens que vieram depois na conclusão, mas eu precisava limitar meu objeto, senão eu não teria fôlego para terminar essa tese. Eu teria que entrevistar outros autores, outros diretores, e aí eu não teria fôlego para isso. Então, e sobre esse encontro com os atores e com o pessoal, eu acho, Igor, que foi importante também fazer esse cruzamento, porque, assim, às vezes na correria do dia a dia, e também teve uma maturação, como eles tiveram um tempo, tem um distanciamento, eles também conseguiram refletir de novo sobre aqueles personagens de um jeito diferente também. Eles também conseguiram visitar o passado. A Cláudia Raia, particularmente... tá, daí voltando, não sei se eu respondi isso, que eu entrevistei, então, 3 personagens até a Força do Querer, que foram a Ramona, de As Filhas da Mãe, que é uma novela do Silvio de Abreu, com direção de Jorge Fernando, e quem fez foi a Cláudia Raia. Depois foi a Dorothy Benson, que é uma personagem de Geração Brasil, uma novela de 2014, do Felipe Miguel e Isabel de Oliveira. Quem fez foi o Luiz Miranda e a direção era da Denise Saraceni. E depois a Força do Querer, que foi a Carol Duarte, que fez o Ivan, novela da Glória, 2017, e direção do Rogério Gomes e a pesquisa do Fábio Fabrício Fabretti. E aí, na verdade, o que eu senti assim muito foi que a novela do Silvio, lá no começo, foi como eu falei, não tinha essa preocupação da pesquisa tão grande de o que é ser um transexual. Eu acho que a gente nem tinha essa dimensão na época. Então eu acho que muito da Ramona, eu acho que é da Cláudia Raia mesmo, assim, dessa preocupação dela em ela pesquisar no laboratório dela, em fazer uma Roberta Close, assim, muito bem feita, ela buscar esse feminino que para ela, porque ela fala uma frase que eu achei que foi muito marcante, assim, o comportamento feminino, ela como mulher, ela não tinha, os movimentos são livres, o movimento, ela não pensa nos movimentos dela, e na Ramona ela precisava pensar, porque Uhum. muito tempo ela foi obrigada a ser um Ramon, né?
Então, quando ela vira Ramona, ela precisa libertar esse espírito. Ele não é tão involuntário. Ele tem um pensar sobre aquilo. Então, ela diz que foi uma construção de um personagem feminino mais complexo que ela fez, porque ela tinha que trazer essa dor junto ali, sabe? De ter sido aprisionada durante muito tempo. Então, a Ramona, ela é uma personagem muito marcante, eu acho, nessa discussão de gênero. Na Dorothy, eu acho que o que a gente traz, que tem uma outra profundidade social ali de discussão, é o fato dela ser uma mulher transnegra, ela ser uma mãe, ela está incluída nesse espaço que não é da marginalidade também, ela tira é o corpo negro num outro lugar, então acho que tem uma representação muito legal. Ela vem dos Estados Unidos, ela não era prostituta, então ela não estava marginalizada. Então eu senti ali que, apesar dessas duas primeiras novelas trazerem essa lacuna assim da heteronormatividade, assim, de trazer esses personagens incluídos ali num contexto mais natural, digo, no sentido de manter esquecido talvez essa temática durante algum um tempo na novela. E depois a gente tem a Força do Querer, que chega, tipo, trazendo toda essa discussão, mostrando todos os processos de transição de gênero. Então, eu acho que a novela da Glória tem, sim, uma pesquisa que nasce da pesquisa, que ela é uma pesquisadora incrível e traz todo esse percurso da transgeneridade, da transexualidade, assim, como que uma pessoa lida com essa incongruência de gênero. E até uma forma de, eu acho que a novela tem essa coisa de como contar para os pais, como Uhum. os pais reagem. Então, ela é quase. A Cálida, que foi minha orientadora no mestrado, ela tem um artigo que fala sobre isso, como a televisão ela assume essa função educativa, né? Esse termo ele é muito complexo para dizer isso, mas eu gosto, que é já que algumas pessoas nunca, algumas famílias nunca vão falar sobre isso, então a novela ela traz essa coisa de explicar essas situações, como que a gente aborda isso, naturalizar algumas temáticas que ainda são tabu na sociedade, né? Isso é muito curioso, né, que você está falando, e muito poderoso. Quanto que pessoas, né, pessoas trans, homossexuais ou com outra sexualidade que não é heterossexual, precisam sair do armário, né? Um movimento é como, né, uma pessoa heterossexual não precisa, né? É quase como um dado, mas uma pessoa com outras formas de sexualidade, afetividade, etc., precisam sair do armário, quanto isso também tem uma dimensão compulsória, às vezes pode ser para alguns, pode ser autoritária, para outros não, para alguns pode ser motivo de violência e para outros, né, não, né, então não vou dizer porque eu posso sofrer violência, inclusive dentro de casa, né, violência de vários níveis, desde física, simbólica, material, né, não vou deixar você comer, não vou te dar dinheiro, não vou te dar, enfim. Então tem essas dimensões e isso cada vez mais tem sido abordado. Eu queria falar de duas questões com você. Uma é das questões das violências em relação às pessoas trans e como que as novelas vêm trabalhando isso. E outra é a questão da representatividade, que a gente tem tido, né, algumas produções já com atores e atrizes trans, o que é bem interessante também para pensar esse momento que a gente está vivendo de busca por esse lugar de fala, né, também, e profissão, né, espaço profissional também para essas pessoas, para além daquelas profissões já estigmatizadamente colocadas para essas pessoas, né, na vida social. Então, Igor, eu acho, particularmente, no primeiro aspecto ali que tu falou, eu acho que é muito disso que a Cláudia Raia falou, como o LGBT, ele tem várias camadas
de transformação. Porque o primeiro ele tem que fazer uma escolha social, que é tipo, tu vai para um julgamento em que as pessoas podem dizer, as pessoas que têm que te aceitar, na verdade, olha que loucura, porque tu já tá em conflito contigo, e aí depois que tu toma a decisão de que ok, é isso mesmo, o LGBT ele precisa se reconhecer de novo. Então tem essa coisa da Cláudia Raia, que a Cláudia Raia usou para criar a personagem da Ramona, que é tipo, bom, tudo bem, então eu posso fazer isso, então eu posso fazer aquilo. Ele não é tão automático, porque estava muito no campo da imaginação e depois aquilo ali pode ganhar uma materialização. E aí eu acho que isso entra quando a pessoa passa a executar a sua vivência, entra a questão da violência, né? Que é como as pessoas reagem à tua vivência daquele jeito ali. Então, eu acho que a sigla LGBT, ela tem uma confusão, vou usar esse termo, porque as pautas são muito diferentes, né? O LGB, ele trabalha a questão da sexualidade, ele é uma questão de direitos para uniões homoafetivas, de pessoas do mesmo sexo, enfim. A questão do transexual é outra, porque às vezes não tem uma questão, tem e não tem uma questão sexual, mas ali é a questão de identidade, uma questão de gênero, vai para outra lacuna, porque os LGB, eles são eles são cisgêneros, né? Então, tem essa confusão das pessoas entenderem que as pautas não são unitárias. E, e a violência ainda é extrema, né? O Brasil ainda é o país que mais mata LGBTs no mundo. A expectativa de vida de um transexual hoje é 35 anos. 80% não estudam. Então, eu acho que aí a gente já vai para outra pergunta. Olha a importância da gente não representar e levar essas pessoas para ocuparem um espaço. Eu acho que é uma tendência, Igor, porque a gente viu, assim, até a Força do Querer, eu acho que foi educativo mesmo. Tipo, isso existe, tá aqui do lado, as pessoas estão sofrendo, as pessoas querem ocupar esse espaço, e aí eu acho que depois a gente já teve a Glamour Garcia dando o primeiro beijo transexual em 2019, assim. Eu acho que foi um momento bem bonito, assim, para nossa sociedade, da gente mostrar essa pessoa inserida ali com o marido dela, tendo a vida dela, trabalhando, entende? Aí eu acho que a gente vai para um outro lugar depois, que é as atrizes trans, como já acontece nos Estados Unidos, das atrizes trans fazerem personagens cisgêneros e tá tudo certo. E são mulheres e ponto São final. atrizes, né? São São atrizes. atrizes. São atrizes. Então eu acho que eu acho que isso vai acontecer, assim. Só que é uma questão de... Teve pandemia também, tem outras escolhas, talvez o personagem não se encaixe também, porque não basta... Tem que ser uma atriz, né? Não é porque é trans que a pessoa tem que, tipo, dar esse espaço aleatoriamente, não dá. A pessoa tem que estar naquele personagem, tem que caber naquela pessoa. Então eu acho que isso vai acontecer mega, assim, muito. Acho que ainda mais com o streaming agora, que tem outras possibilidades, que não é só televisão aberta. Eu torço muito, assim, para que um autor ache alguma atriz que se encaixe nesse em algum papel e deu, tipo, fim. Eu acho que é isso. Eu acho que a classe artística também pensa assim toda. Eu acho que a galera é muito aberta para isso, sabe? Então, tu vê como as coisas estão num movimento muito juntos, né, Igor? A questão da violência e a importância da gente dos atores trans estarem ocupando esse espaço. Então, por isso que eu quero continuar minha pesquisa, porque eu preciso escutar os atores trans para eles validarem isso que eu tô falando, porque isso é uma hipótese também, né? Então, eu queria entender como que eles enxergam essa ocupação dentro da televisão, porque agora a gente já tem pelo menos aí a gente já tem uns 10 atores que fizeram
personagens na televisão, a maioria ainda faz transgênero, mas é um passo. Então, eu acho que essa pesquisa ela precisa continuar para a gente entender os anseios dessas pessoas também, onde elas querem chegar, porque pode ser que elas também, eu acredito que não, mas é uma pergunta, se elas preferem fazer personagens transexuais ou não, enfim, eu teria que continuar estudando isso para falar com mais propriedade sobre o assunto, sabe? Para ter certeza sobre isso, sair do campo da hipótese e ir para um lugar de ter documentado isso, sabe? Como que os transexuais se veem dentro da televisão. Muito bom, Lalo. Não poderia encerrar a nossa conversa sem perguntar quando a novela começa. Se você tem alguma ideia disso, Eu enfim. tenho 2021, eu acho. Mês eu não tenho, tá muito transitório, tá muito indefinido. E de fato não tem, eu não tô mentindo, não. Eu Não, acho que não. não, eu acho que não tem, pelo menos não me passaram uma data assim, tipo, vai começar quando. Então eu não sei. Eu espero que comece em 2021, porque a É, história tá tão bonita, tô tão apaixonado por essa história. A gente tá tão louco para ver, porque a gente vai escrevendo, a história vai crescendo, a gente quer ver no ar, a gente também tá muito ansioso. Então eu nem tô é. falando de data, eu tô só na música de meditação e tipo, Quando vai tiver. voltar quando for para voltar. Vai começar quando for o melhor, assim. Mas aí, como você disse, né, seguindo todos os protocolos, espero que a trama não seja porque alguns programas na TV começaram a ser feitos, etc. Eu não sei dizer o quanto que isso, enfim, como, não sei mesmo dizer, mas já foi algumas produções de filmes também começaram a ser, que foi um ano muito escasso, né, de produção cinematográfica, audiovisual de maneira geral, né? Foi um ano muito escasso, com algumas coisas que já tinham, né, que já estavam em produção, etc. Foi um ano muito escasso de produções, etc. Esperamos que em 2021, embora cinema já estejam abrindo, etc., aqui no Rio, por exemplo, teatro, etc., mas eu Sim. acho que não sei se as pessoas estão indo ao cinema e que tipo de oferta tem tido de filmes, que foi um ano de produção audiovisual e de entendimento, como você disse, né? Entender como podemos funcionar de várias formas Eu acho que a nesse única momento. diferença de novela das seis é que não tem live, não tem como incluir assunto Covid, não. Covid é uma doença do século, uma doença 21. contemporânea. Acho que a gente É, entra a gente está na pós-modernidade, sei lá. E de fato eu acho, porque isso é uma coisa bem importante. Acho que a gente começa a repensar tudo, assim, que a gente não sabe para onde vai. A ocupação dos lugares, os trabalhos. A gente está falando numa live, provavelmente a gente estaria numa sala de aula agora exato. esse papo. Então eu acho que tem tantas, eu acho que entra num pós-moderno muito hardcore, assim, de que tipo as relações, por exemplo, eu e tu, a gente não se conhece pessoalmente, mas parece que a gente já se Não, falou tantas vezes, sabe? que conhece. Tipo, é muito louco, a gente desabafa junto e na verdade É, a gente nem se conhece pessoalmente. Então tem uma coisa, tem uma lógica muito doida ali mesmo, sabe? Da vida. E a novela, eu acho que ela entra nesse processo que é o de não ter coronavírus. Não pode. Tem alguns personagens, pelo que eu li, que em Amor de Mãe eles vão colocar uma live, daí vão se falar por celular. Como fazer isso como ali? fa- Então, é, eu acho que é meio que entender mesmo o risco das coisas e começar a sair do papel, assim. Mas devagar, acho que tem que ser devagar mesmo, assim. Por isso que a gente tem muita maturidade e lucidez para entender que é isso mesmo. Tipo, não adianta ficar pirando porque tem que respeitar esse momento do mundo, sabe? sim. E viva o Biden, cara. É, Vamos mudar a configuração do planeta Terra. é, é.
Tô muito ansioso, né? Assim como o Heiler escreveu aqui, tô muito ansioso para ver de que maneira vocês vão lidar com isso, esperando pela novela, uma novela que trata não de um passado recente, mas da história do Brasil, fundamentos da história do Brasil, e que realmente, né, se outras novelas do tempo presente, como Amor de Mãe, podem tomar isso como assunto ou estrutura até para não aproximação, não pode abraçar, tem a pandemia, isso pode ser, né, parte da trama, isso não pode ser uma trama de época, certamente não. Seria objeto de memes, sempre alguém aparece em filme ou novela de época, um celular que acha um celular, enfim, ou um figurante no celular, etc. Quer dizer, Sim. obviamente isso não é possível. Mas, Lalo, eu queria agradecer muito você ter conversado com a gente aqui sobre esses inúmeros desafios que a pandemia tem colocado para ficção televisiva e também falar um pouco da sua pesquisa. Queria que você falasse um pouco do próprio livro, assim, rapidamente. A gente tem ainda 2 minutos, 3 minutos, falar assim Vou fazer do uma livro. propaganda legal. Falar um pouco, enfim, quando vai ser lançado. Depois você me manda a capa pelo WhatsApp, que eu já fiquei curioso, a pessoa é ansiosa. Já, já Ficou bem quero bonito. saber. É, Então, na verdade, o lançamento, eu vou fazer uma ação no Instagram, porque o livro está pronto. E aí depois, ano que vem, vou contar com a tua ajuda para a gente fazer um lançamento aqui no Rio de Janeiro, enfim, alguma coisa quando for possível. Mas eu vou fazer uma ação no meu Instagram agora, na última semana de novembro, entrevistando algumas pessoas que eu conversei no livro, fazer uma live legal. mesmo com o pessoal da Globo, para a gente poder divulgar o livro e eu vou estar com os livros aqui. Então, quem quiser, eu mando, enfim. Vou fazer isso. Vou eu mesmo ser o correio, vou fazer o frete e é isso, para as pessoas terem acesso a essa leitura. Então, por enquanto, esse ano vai ser isso. Vou fazer um lançamento virtual e aí depois quem quiser comprar o livro, enfim, eu vou dar um jeito de entregar, mandar por correio e vai ser isso. Mas eu acho que as lives vão trazer um pouco desses bastidores, já conversar com esse pessoal, porque é melhor eu não terceirizar, eu vou ser o mediador, então eles vão estar mesmo contando para as pessoas essas curiosidades das novelas, enfim, acho que vai ser bem legal. E é isso, eu acho que chegando o livro aqui eu vou fazer essa ação e é isso. Mas já está pronto, graças a Deus já tá no planeta Terra os livros. Ai, que Já bom, existem. Esse livro que já bom. existe. Estou bem feliz. Com Então prefácio do convido. professor Igor Sacramento, quem quiser ler. Fiquei bem Não, feliz. Obrigado. não tive um prazer de acompanhar seu trabalho, fico muito feliz com isso e convido a todos e a todas para, como já falei no prefácio, o prefácio é sempre uma reflexão, mas também é um convite à leitura, né? Então, convido que vocês leiam, convido que vocês participem também das lives que ele vai fazer, acompanhem aí o Instagram dele, para poder ficar atento. Eu acho que para quem pesquisa telenovela, né, é muito interessante ouvir também os profissionais falando sobre seus trabalhos e tal. Então, Lalo, muito obrigado por ter compartilhado um pouco do seu tempo, do seu conhecimento, da sua Obrigado. experiência com a gente aqui. Dizer que a live vai ficar disponível para quem chegou agora, não pôde ficar o tempo inteiro, vai Ó, ficar meu pai chegou disponível. agora. Pai, me liga. Ah, Depois o pai não liga para mim. Mas ele me liga. mas ele está aqui, né? Mas está aqui Ele tá na. aqui, por isso que eu falei, me liga. Então, para quem quiser ver depois a live completa, as reflexões que o Lalo teceu aqui, foi muito bacana. Vai ficar disponível no canal do IGTV e depois, ainda ao longo do dia, no canal do YouTube. E acompanhem tanto as lives do Memória sobre saúde, discutindo as inúmeras implicações da Covid-19 na vida social contemporânea, temas associados à saúde, uma maneira de que o Centro de Memória da Eletricidade, que trabalha especificamente com memória, de registrar esse presente para o futuro, né? Em algum momento, daqui a 10 anos, vamos lembrar e rever a sua live lá, lembrando das dificuldades e das problemáticas associadas a isso e a muitos outros campos
da saúde, da comunicação, da cultura, enfim. Muito Eu até obrigado mais quero uma fazer no vez. Instagram para ter esse momento mesmo, para a gente lembrar disso depois, né? Acho que vai ser É legal. isso. Né, no Instagram fica legal, porque você pode até salvar, tirar, né, do Instagram depois Isso e torna-se salvar, público, né? torna-se público, né? Que é um momento que a gente está vendo, um lançamento online, né? Por exemplo, do seu livro, fazer live, uma conversa como essa, que poderia ser em outros espaços, está sendo aqui, né? Enfim, eu acho isso muito interessante a gente deixar um pouco para futuras pesquisas, né? Daqui a alguns anos, sobre o que a gente está vivendo aqui e que atingiu, como você bem colocou, vários campos da vida. A saúde, obviamente, mas também a cultura, a produção cultural, a arte, a produção audiovisual impactou a nossa vida de várias maneiras e é isso que a gente está tentando mapear e conversar aqui com essas lives. Tá bom? Muito obrigado, Lalo, mais uma vez. Estou ansioso pelo seu livro, depois você me manda a capa. Logo Ah, depois, vou te assim, antes de mandar falar com já. seu pai, você me manda a capa, quero Vou ver. te mandar em off e aí te Irmão, eu não falo, não divulgo, só estou curioso. combinado. Obrigado, querido. Tchau, Obrigado. tchau. Bom dia Beijo. a Tchau, tchau, todos e a gente. todas. Obrigado. Adorei.